Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Ação. Meu nome é Leandro Pereira e hoje nós iremos estar falando um pouquinho e comentando a respeito da Páscoa. Daqui a 3 dias, eu estou gravando na quarta-feira, nós iremos estar comemorando a Páscoa, E muitas pessoas não sabem o significado da Páscoa, como surgiu, essa festa e como é que ela é comemorada biblicamente falando. Até porque a Páscoa que se é comemorada no mundo secular, nós vamos ver que não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia Sagrada, que é totalmente diferente do que muitos imaginam. Então, bora lá para o nosso estudo de hoje. A palavra Páscoa, ela significa passagem. Esse é o real significado da palavra Páscoa. Ela foi comemorada depois da última praga que Deus enviou lá no Egito, antes de libertar a nação de Israel. E a última praga que foi enviada foi exatamente a morte dos primogênitos. Isso nós encontramos em Êxodo, capítulo 11. E aí você vai ver o relato da última praga, quando Deus ele anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Então, como foi então realizada a primeira Páscoa? Biblicamente falando, na Bíblia, Como ela foi realizada? Nós podemos ver, se você tiver uma Bíblia, um exemplar da Bíblia à sua disposição, você pode abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 11, e o versículo 3, que a palavra de Deus, ela vai dizer assim: E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos de todo o povo. Aí, quando chega lá embaixo, o Senhor ele vai dar uma ordenança, Aqui no capítulo 11 é quando Deus ele fala a Moisés que ele deveria dar as instruções ao povo, a respeito da última praga, como é que eles deveriam agir. E depois da última praga, Deus ele institui a primeira Páscoa na Bíblia Sagrada. No capítulo 12 e versículo de número 3, Deus vai colocar essa festa, essa primeira prática, a primeira Páscoa em ação. E diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Deus diz a Moisés, primeiro, ele diz e anuncia a praga que iria acontecer, que era a morte dos primogênitos, no capítulo 11, versículo de número 3 e por aí diante. Quando nós chegamos no capítulo de número 12, Deus vai instituir a primeira Páscoa, é o título que está lá, que é a primeira Páscoa judaica, a primeira Páscoa que Deus ele cria aqui. E o que é que Deus manda o povo fazer? Deus manda com que cada família pegasse um cordeiro, pegasse um cordeiro para si, conforme a quantidade de número. Então, primeiro nós já vemos algo aqui que é diferente da Páscoa que se é comemorado no dia de hoje. Por quê? Ele fala que a Páscoa deveria ser comemorado com um cordeiro. Cordeiro fala de quê? Se você mata um cordeiro, vai comer, que tipo de carne se iria ser comida ali naquela Páscoa? Claro que carne normal, Carne que nós conhecemos, não como é comemorada nos dias de hoje, com peixe, Muita gente não come carne na Páscoa que se é comemorada nos dias de hoje. E não tem nada a ver com a Páscoa que Deus ele começa anunciando à nação de Israel, onde Deus colocou a primeira Páscoa em ação. Quando nós vemos a forma de se comemorar a Páscoa na Bíblia Sagrada, ela é totalmente diferente.
Primeiro nós já vimos que Deus manda o povo matar um cordeiro para comer. Então Deus está mandando o povo comer carne. Não, Deus não mandou o povo ir pescar. Deus não mandou o povo ir no açougue comprar peixe para fazer pirão de peixe, para fazer ali um peixe de coco. Não, Deus disse, pegue um animal e matem. Então, era dessa forma que era comemorada a Páscoa, com carne. Nós podemos ver no capítulo 12, versículo de número 4 em diante, que vai dizer assim: mas, se a família for pequena para um cordeiro, né, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito, porque Deus diz assim, pode ser um cordeiro, mas se não tiver um cordeiro, vocês podem matar um cabrito para comer. Será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Então, já veja uma observação que Deus já dá a ordenância para eles comerem a Páscoa. Primeiro, Deus disse que tem que ser comemorada com carne, né? Segundo, Deus disse que eles calculassem a quantidade de pessoas que tinham na família, porque se precisasse matar mais de um, eles matavam. Mas se não tivesse necessidade, se o cordeiro fosse grande para uma família, eles poderiam se juntar com outra família que seria pequena. E se ele não quisesse matar um cordeiro, poderia ser um cabrito. E outra coisa, Deus disse que deveria ser sem mácula, e ele disse, tem que ser macho, não podia ser um cordeiro fêmea, não, tem que ser um cabrito macho, um cordeiro macho, conforme Deus disse. Então, ele começa dando as ordenanças aqui neste capítulo número 12. Nós vemos que, primeiro, Deus diz que tem que ser um cordeiro macho. Segundo, sem defeito. Não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ter defeito nenhum. Ele tinha que ser perfeito em si. E terceiro, Deus manda sacrificar esse cordeiro pela parte da tarde. Isso é, veja no versículo de número 6 do capítulo 12. E o guardarás até o 14º dia deste mês. E todos juntamente da congregação de Israel, e o sacrificará à tarde. Então, Deus ele começa dando as ordenanças. Tem que ser um cordeiro, vocês vão comemorar com carne, vão comer carne. Segundo, não pode ter defeito. Terceiro, Deus diz que ele deveria ser sacrificado à tarde. E lembrando que ele deveria ser um macho, um cordeiro macho, né? Então, nós começamos a observar que a Páscoa não é bem como a gente vê nos dias de hoje. É totalmente diferente. Então, como começa a Páscoa, então? Deus começa falando. Como é que eles deveriam, então, comer essa Páscoa? Primeiro, Deus diz que eles deveriam comer essa Páscoa ou esse cordeiro assado. Veja o verso de número 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo, com ervas amargas, a comerão. Então Deus diz que eles deveriam comer carne. Uma observação, as Páscoas no dia de hoje não se come carne, segundo uma tradição que segue no mundo secular. É pecado a pessoa comer carne na sexta-feira santa, no domingo de ressurreição e por aí vai, tem que comer peixe durante os 3 dias, né? E Jesus não, o próprio Deus está dizendo que não deveria ser assim. A primeira Páscoa não foi comemorada desse jeito. Ele diz que deveriam comer carne, a carne deveria ser assada no fogo. E ele diz os ingredientes, o acompanhamento dessa refeição: pão sem fermento e ervas amargas. É o que Deus diz que eles deveriam comer
na Páscoa, a primeira Páscoa, biblicamente falando, ela foi comemorada desta forma, né? Ela foi comemorada dessa forma, comendo carne, não peixe, carne, né? Agora, a gente deve observar que a Páscoa, ela tem um símbolo, né? Qual é o símbolo da Páscoa? Tudo na Bíblia Sagrada, quando se trata do Antigo Testamento, principalmente na Torá, né? Ou nos 5 primeiros livros de Moisés, a gente deve entender que tudo ali, ele tem um significado. Era símbolos, né? Apontando para algo que iria acontecer, algo que iria vir. A gente observa isso por quê? Porque qual seria o símbolo da Páscoa? O símbolo da Páscoa é exatamente apontar para Cristo. Primeiro, você observa que nós falamos que deveria ser um cordeiro macho. O cordeiro, ele é um símbolo de Cristo. Lembra de João 1, e versículo de número 29? João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro da Páscoa, ele simbolizava Cristo. Por isso que a Páscoa era comemorada com carne. Deveria se comer carne. E o cordeiro deveria ser macho, porque Jesus era masculino. Jesus era o homem. Segundo, os pães sem fermento é um símbolo de pureza, né? Porque não ia mistura no pão. O pão, ele era puro, não tinha nenhuma mistura. Então, pães sem fermento significa exatamente pureza. Fala também da pureza de Jesus. Ervas amargas. As ervas amargas eles deveriam comer, porque as ervas amargas simbolizavam o jugo que eles passaram lá no Egito, o tempo que eles passaram no Egito, né? Então, o tempo de sofrimento, de angústia que eles passaram ali. Então, as ervas amargas iriam lembrar exatamente isto. E por último, o sangue do cordeiro que seria derramado ali, é claro que simbolizava o sangue de Jesus, que seria vertido lá na frente para lavar e purificar os nossos pecados. Jesus, ele celebra a Páscoa. Se você não se lembra, Jesus, ele celebrou a Páscoa no Novo Testamento. Veja o que diz a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 17, Jesus, ele celebra a Páscoa no Novo Testamento. E como é que Jesus celebrou a Páscoa no Novo Testamento? Será que ele pescou o peixe e deu aos discípulos e foi celebrada ali a Páscoa, por isso que hoje se come peixe, não se come carne? Vamos ver como é que Jesus fez a primeira Páscoa? Capítulo 26 de Mateus, versículo 17, diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Então os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta simples: aonde é que o Senhor quer que a gente faça? Aonde a gente prepare a comida para a Páscoa? A Jesus dá as instruções, né? Ele diz aí no versículo 18: e ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: mestre, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa nós iremos celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe disse e ordenou, e prepararam ali a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto ele comia, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então você vê que Jesus ali ele celebra a primeira ou a última Páscoa, melhor dizendo, aqui nesse texto sagrado. Então Jesus comemorou a Páscoa. Agora a pergunta é: hoje, como é comemorada essa Páscoa? É exatamente da forma que Jesus comemorou aqui. Jesus aqui ele não comeu peixe. Jesus aqui, ele não comeu um pirão de peixe, de forma nenhuma. A Páscoa que Jesus comemorou aqui é um pouco diferente da outra Páscoa do Antigo Testamento, porque a Páscoa que Jesus comemorou aqui juntamente com os discípulos foi exatamente uma santa ceia que Jesus preparou. Né? Comer o pão e beber o vinho. Foi a Páscoa que Jesus ele preparou.
Você vê já na epígrafe do texto a última Páscoa e a Santa Ceia. Foi como Jesus comemorou a Páscoa. Então hoje a Páscoa, ela é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela é um tipo de Páscoa que Jesus ele comemorou. Então veja que não tem nada a ver com a Páscoa que se é comemorada nos dias de hoje. Nada a ver, nada. É totalmente diferente da comida que eles comiam no Antigo Testamento, da que Jesus fez e para o que o mundo secular hoje comemora, né? Hoje se comemora dentro de uma religião pagã, uma religião fora da Bíblia, que não se pode comer carne, é pecado e tudo mais. Mas na Páscoa, Jesus ordenou, o próprio Deus ordenou comer carne, né? É totalmente diferente. Hoje se comemora alguns até por causa do comércio, né? Vende ovo de Páscoa, faz seu comércio e tudo mais, tudo bem, né? Isso é uma forma das pessoas ganharem dinheiro, né? É uma forma das pessoas conseguir ajuntar alguma coisa para si, né? Mas, biblicamente falando, é totalmente diferente a Páscoa da Bíblia do que é comemorado nos dias atuais, ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Nós falamos a respeito de a Páscoa, mostramos aqui biblicamente como ela era comemorada na Bíblia Sagrada e que não tem nada a ver como é comemorado nos dias de hoje. Totalmente diferente, ok? Que Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E eu aguardo você no próximo vídeo, em nome de Jesus.